Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vive e reina, e reinará para todo sempre. Essa é a certeza que temos, por isso, dentro de nossos corações deve sempre estar ardendo em dizer que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. A você que neste momento possa se deparar com este vídeo de alguém que é totalmente grato pela libertação, eu peço a você que ouça o que Deus tem para o seu coração, para o meu coração, onde a cada dia nós só temos a aprender a respeito desse Deus que é o nosso Deus Criador. E depois de ter criado todas as coisas, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Como Ele disse com Jesus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não temos dúvida, para aqueles que são inteligentes, para aqueles que podem raciocinar, para aqueles que têm facilidade de entender, é muito bom. Mas há muitos que ainda se encontram tendo a dificuldade de permanecer onde são orientados, fortalecidos a permanecerem, a perseverarem no caminho do Senhor. Quantos e quantos se encontram decepcionados? Nós sabemos que esta é uma realidade. Por isso que o Senhor pôde, eu creio, pelo poder que há no nome de Jesus, que foi impulsionado pelo Espírito Santo. Eu cheguei a dizer há muito tempo atrás, eu fiquei quase uns 2 anos sem trazer vídeo, sem vir trazer a palavra do Senhor, sem transmitir, sem falar daquilo que tenho visto e tenho ouvido, e hoje com mais convicção de que a palavra está se cumprindo. E nós que temos o conhecimento dessa palavra, precisamos clamar a esse Deus. Precisamos clamar. Não há outra forma a não ser clamar a esse Deus. Rogar ao Senhor, rogar a esse Deus, o Senhor, que é o Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Porque a seara, nós sabemos, na verdade, que ela é grande. E olhando com os nossos olhos carnais para o que está acontecendo, é fato, nós devemos entender que há uma grande necessidade de assumirmos este compromisso, o qual será o tema desse trimestre na Escola Bíblica Dominical, onde estamos acompanhando a revista. Uma revista para nos orientar, que vai nos levar. E domingo temos a orientação daquele que tem o compromisso, se dedica, tira o seu tempo para poder passar para nós aquilo que nos fortalece, que é
o alimento espiritual. Assim como necessitamos do alimento material, né? Também precisamos do alimento espiritual. Não temos como fugir dessa realidade. Por isso nós estamos estudando, e como o tema do estudo do trimestre é pela revista do aluno, né? A edição do aluno do ano de 2022, né? 2023, para o ano de 2023. Revista atualizada com o estudo que tem aqui em mãos, onde ontem eu pude falar algo a respeito de haver Deus ter falado de muitas maneiras pelos profetas. Hoje nos tem falado pelo Filho, que é o Senhor Jesus. E se nós aceitamos ao Senhor Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus também, co-herdeiros da promessa. E essa revista mostra, trazendo a respeito dos Pentateucos, do livro, os trios menos estudados do Pentateuco e também Palavra de Deus. O trio menos estudado do Pentateuco é também Palavra de Deus. Todos nós sabemos que conhecemos a Palavra de Deus, que tem o Velho e o Novo Testamento. Não é? Tem o Velho Testamento, onde se contém 39 livros. Ali são livros, e os 5 primeiros se chama Pentateucos. Esse Pentateucos foram os 5 primeiros livros escritos por Moisés e que temos em mãos para aprender o que ele tem a nos ensinar. E aqui pela revista eu vou ler, eu coloquei mais uma luz aqui só para ficar mais fácil para mim. Muitos se perguntam por que estudar o Antigo Testamento e particularmente o Pentateuco na Igreja Cristã de hoje. Esperamos que os estudos deste período ajudem aqueles que assim pensam a descobrir a preciosidade da mensagem do Pentateuco no que concerne aos textos dos livros de Levíticos, Números e Deuteronômio. O autor da carta aos Hebreus introduz seu texto declarado no passado, como foi a devocional de ontem, mostrando que, havendo Deus falado de muitas maneiras, hoje tem falado, e nós temos a responsabilidade de dar continuidade a essa obra que deu início há muitos anos, há milhares de anos, né? Vamos colocar assim, que quando Moisés escreve no princípio, já havia sido, o mundo já tinha sido criado. E Moisés, quando vai escrever, já tinha passado muito tempo e a gente não sabe quanto tempo foi. Eu pelo menos, não sei. E talvez haja alguém que saiba explicar a respeito do tempo, sendo que a Bíblia, ela para ser concluída, levou cerca de 1500 anos. Moisés, ele escreveu e o mundo já existia, por isso ele disse, no princípio Deus criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. Em Hebreus, então, nós vimos ontem, por isso podemos ver este
podemos ver neste texto a ação do Espírito Santo para nos fazer entender a estreita conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Além disso, as alusões e mensagens, as alusões e mesmo citações diretas que Jesus faz do Pentateuco e de todo o Antigo Testamento, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4 ao 7, nós vamos ver, é o texto muito conhecido, é que quando Jesus ele foi tentado pelo diabo. Então hoje iremos falar sobre tentação, que é o texto áureo da lição da revista da semana. O texto do dia, do segundo dia, do terceiro dia da semana, né? Hoje é quarta, do terceiro dia da semana, que é o quarto dia da semana. O primeiro dia é o domingo. Segunda, terça, quarta. Então hoje é o quarto dia. Aqui nós temos a experiência de quando Jesus, a obediência ao Pai, sendo Ele Deus, dando todo o poder, reconhecendo que o Senhor é quem podia, quem pode. E é o mesmo nos dias de hoje, nós falamos ontem, em nome de Jesus. Só que hoje eu quero acompanhar essa revista e compartilhar com vocês. Até então eu estava seguindo a devocional diária, mas agora temos uma revista para nos auxiliar a estudarmos, a termos a responsabilidade com o texto áureo de cada dia. E nesse texto nós vamos ver que há a necessidade de termos um compromisso, que é o tema deste primeiro trimestre. Compromisso. E aqui nós vemos o compromisso que Jesus assumiu com a humanidade, com o Pai. Ele, sendo Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. E nós sabemos que foi obediente. E obediente até a morte, e morte de cruz. Nós sabemos disso. Louvado seja Deus. Olha só o compromisso que ele tem com o Pai. E ele sendo filho, o Pai não o poupou, porque ele estava nas condições humanas, ele estava como homem, carnal, mostrando que nós também podemos vencer as tentações. E nós podemos. Muitas são. As tentações, certamente, elas existem. E quem não é tentado? Certamente todos nós já fomos tentados em alguma área de nossas vidas, que na verdade temos até vergonha de falar. Mas aqueles que foram tentados, assim como fui tentado, e caí naquele laço no qual eu passei por momentos terríveis. Eu mencionei ontem, você querendo ouvir a devocional de ontem, você pode ver do que eu falei, ao ponto que cheguei. Mas aqui nós vamos ver o compromisso de Jesus como homem, com o Pai, que é o Deus Criador, e também conosco, porque Ele é fiel. Olha só. Então foi conduzido em Mateus, tá? Mateus, capítulo 4, do versículo, aqui na lição está do 4, mas para você entender, eu quero ler aqui do capítulo 4. Eu estou pelo celular, que pelo celular é melhor de eu ler, que a Bíblia, a letra da minha Bíblia,
ela é menor, não é letra gigante, então eu estou com dificuldade até operar a catarata. Os irmãos não reparam, tá bom? Então foi conduzido Jesus pelo deserto, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantos de nós somos conduzidos a alguns lugares para sermos tentados e nós, por não estarmos vigilantes, até cairmos ou nos entregamos, misericórdia, que nós não venhamos a cair nesses laços, porque hoje sabemos de que a palavra do Senhor nos orienta e que Jesus deixou esse exemplo. Ele foi levado, era necessário para que ficasse registrado que Jesus, sendo Deus e na condição humana, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi levado a fim de ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, olha só, aqui foi um compromisso de Jesus, mostrando que também somos capazes, nós podemos. Jesus, depois de jejuar 40 dias, é um compromisso, é algo difícil. Mas se olharmos na palavra do Senhor, em Isaías, no capítulo 58, nos mostra qual é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, não desfazendo daqueles que jejuam, mas Jesus ali, ele estava fazendo Jesus de abstinência, mas o verdadeiro jejum, ele deixou o exemplo e cumpriu totalmente o jejum que agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. Vocês podem ler em Isaías 58. Você vai deparar com o verdadeiro jejum. Amém? E chegando-se, então, e tendo jejuado 40 dias nesse compromisso com Deus, e 40 noites, depois teve fome. O humano, é óbvio, o ser humano, ele tem fome. E hoje a humanidade tem sede, tem fome, tem sede de Deus. Por isso há uma necessidade de nos comprometermos com o Senhor, assumirmos um compromisso de estar declarando que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus é a verdade. Que não venhamos a cansar de dizer isso, a expressar. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. É natural. Aqui mostra que como homem, nós também sentimos, ele sentiu. Ele sabe que somos pó. Ele nos conhece. Sabe o que passa em nossos corações. Mas quer de nós, quer que nós venhamos a seguir o seu exemplo, entendendo que Deus mostra que é capaz também, nós podemos fazer sim, porque Deus é santo. Ele diz: ser-me-eis santo, porque eu, o vosso Deus, que é o Deus que está nos céus, é santo. Então nós podemos ter uma vida separada, evitar os lugares que vamos ou que vai te atrair, que você vai ser atraído, vai ser tentado e não resistirá se não estiver baseado com a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus.
depois de ter fome, olha só como o inimigo chega justamente no momento da fraqueza do ser humano. Ele chega justamente ali, ele sabe o que você sente, o que você é sensível, o que você é, como diz, ele sabe a área em que você é fraco, a sua fraqueza, ele sabe a sua fraqueza. Com certeza, ele sabe. Você vai ver que aqui está mostrando na palavra de Deus que ele conhece a palavra de Deus. Por isso, não é de se admirar, como diz o apóstolo Paulo, que ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Ele se transforma em anjo de luz. Não é de se admirar. Está em 1 Coríntios, não lembro, mas pode procurar. Você que sabe, pode colocar nos comentários. Amém? Eu conto com você a participar conosco, a participar comigo deste momento de devocional no qual eu estou fazendo a leitura do texto áureo do dia. Eu estou até atrasado, que eu dei início ontem, que foi o primeiro dia falando de Deus. Eu quero ver se eu consigo tirar um dia para fazer 2 para concluir a semana, finalizando com ao domingo, no domingo. Amém? Ele, porém, e chegando-se ele, o tentador, depois de ter tido fome, de ter da fraqueza que ele estava, onde ele se sentiu fraco, então o diabo, vendo aquilo ali, nos gestos ele observa, no que falamos, precisamos ter cuidado no que vamos pronunciar, porque ele sempre está atento. No que falamos, ele sabe. Daquilo que é passado, ele sabe. Mas daquilo que é presente, se você está com a vida de Deus, com Deus, com a sua mente ligada em Deus, ele não sabe o que passa na sua mente, porque se ele soubesse, nós seríamos consumidos. Por isso precisamos ter, em nome de Jesus, receber de Deus a força para poder dar continuidade a falar desse Jesus com amor, com dedicação, ciente, como o apóstolo Paulo diz, que nem a morte, nem nada vai me separar do amor de Deus. Hoje eu posso falar isso, mas com bastante atenção, lembrando que está escrito também que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que estar constantemente dobrando meus joelhos, eu tenho que estar andando constantemente diante do Senhor em integridade de vida. As atitudes que temos, os exemplos, né, o compromisso que temos, os exemplos certamente vão se arrastar. Exemplos arrastam, e que possamos arrastar pessoas, arrastar vidas que se encontram passando sem saber onde procurar um recurso, sendo que o maior recurso nós encontramos as respostas para aquilo que procuramos. Creia nisso, meu amado. E tendo quanto tempo? 24 minutos já, meu amado. Passa tão rápido. Não dá para mostrar, não dá para falar, não dá para expor, para abrir o coração, ou deixar que o Senhor venha usar para que você entenda. Mas também não é pelo muito falar que é compreendido. Espero que você esteja entendendo. E se você estiver compreendendo, me ajude neste canal. Eu tenho pedido agora para que eu possa ter, se for assim, que aprove a Deus, se aprove a Deus. Se for
para que eu dê continuidade de uma forma, com um tempo um pouquinho maior, para quem gosta, para quem se interessa em ouvir a palavra, eu tenho certeza que Deus há de me conceder. Por isso, eu peço a sua ajuda, que você possa compartilhar, que você possa mostrar que com toda certeza eu tenho intercedido, você querendo deixar o seu nome aqui, eu estarei orando por você. Eu tenho um caderno de oração, eu tenho apresentado ao Senhor, eu tenho tirado tempo, porque hoje eu sei. Ontem eu vi um testemunho que não dá para se conter, que as lágrimas, elas descem aos olhos. Eu não vou falar, porque senão eu vou perder o foco da mensagem aqui. Mas em algum momento eu posso colocar ele. Você vai ver no YouTube, eu vou passar aqui o endereço. Depois você pode assistir também, pedir no YouTube que você vai ver, tá bom? Em nome de Jesus. Muito lindo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E chegando-se ele, o tentador, que é o tema da mensagem do dia de hoje, o tema é tentações, né? Como se livrar, como ser livre, como alcançar a graça de Deus, como nos livrar das tentações. Espero que você guarde com toda certeza e entenderá que você pode, porque você é especial. Muitos são os escolhidos. Louvado seja Deus. Eu mencionei isso nos dias de ontem, estou mencionando hoje, né? Muitos são os escolhidos, poucos são os chamados. Então, e chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha só, o diabo sabe que ele é Filho de Deus, mas ele coloca lançando uma dúvida, querendo implantar uma dúvida no coração de Jesus, e Jesus cai naquela tentação. Hoje não estaríamos tendo a oportunidade, eu não estaria tendo essa oportunidade de poder transmitir para você, para aprender um pouco mais. Se alguém duvidar de você, não procure mostrar aquilo onde eles querem te tentar. Não caia. Isso é um laço. Em nome de Jesus, prestando atenção, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és, é condicional, olha só, mostrando, se tu és. Assim eu lembro também da passagem, é interessante que o Espírito Santo, quando eu estou em oração, eu peço que o Espírito Santo conduza, e fico lembrando, né, de que os discípulos seguindo, Jesus pergunta, uns dizem, o que dizem as pessoas que sou? Aí os discípulos disseram, uns dizem que tu é o Messias, tu é, né, dizendo quem ele era. Aí ele pergunta, o Salvador, o que virá, eu esqueci do versículo, mas está escrito. Então, e vós? Não, tu és o Filho de Deus, Pedro diz. Tu és o Jesus, Filho do Deus vivo. Então, nós vemos que precisamos estar em comunhão. Se vier nos perguntar ou nos colocar à prova para sermos tentados, vamos responder como disse Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele sabia que era o Filho de Deus. E ele mostrando, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Era fácil, ele podia fazer, mas ele ia cair na tentação.
mas nos deixa o exemplo mostrando de maneira como devemos proceder. Eu tenho sido até enfático, em repetidas vezes dizer isto. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, falando, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. Olha só, preste bastante atenção. Então o diabo o transportou. Olha que ele tem o poder, mas o poder do mal. E Jesus sendo levado para ser tentado pelo diabo, o diabo ali, o Senhor permite do diabo fazer com que Jesus se transportasse. Então o diabo o transportou à cidade santa. Você já imaginou? Jesus como homem, sabendo que o diabo podia fazer o que quisesse, mas a confiança dele, o compromisso dele estava com Deus, assim como deve ser o nosso compromisso com o Pai, onde a cada dia iremos ser mais fortalecidos e parecido com Jesus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho, novamente a tentação, tentando Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Olha que ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Por isso precisamos tomar cuidado, irmãos. Muitos são conhecedores da palavra. Conhecem a Bíblia. E um deles, que conhece a Bíblia de capa a capa, é o diabo. Cuidado para não ser enganado. Em nome de Jesus, eu falo com vocês, preste bastante atenção. Não há necessidade de se fazer mais nada, porque tudo que tinha para fazer já foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Foi tentado novamente. Falta 3 minutos só para mim terminar. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ali estava quem é a palavra. Ele conhecia a palavra, sabia que Jesus era o Filho de Deus. E sabe que Jesus é o Filho de Deus. Nos dias de hoje ele não mudou. O nosso Deus não mudou, assim da mesma forma o diabo. Agora mais furioso para levar com ele muito mais pessoas. Essa é a grande verdade para que venhamos a tomar o conhecimento. Não tenta. Aí disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Eu imagino como foi que ele fez para transportar Jesus. É algo para a gente, ficar assim, com os olhos espirituais, não duvidando, mas vendo Jesus e ele fazendo-se de fraco, a fim de ganhar o fraco. Essa é a nossa missão. Mas aqui ele estava, acredito eu, fazendo de fraco, não para ganhar aquele inimigo, porque ele já tinha blasfemado, para ele não tem jeito. O caminho dele, o certo para ele é o fogo eterno. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse ele, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí vem a resposta que devemos ter conosco. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Que Deus abençoe
a devocional diária, que é o texto áureo do dia, e eu vou colocar como a devocional diária de hoje, onde eu estava seguindo o aplicativo da Bíblia JFA. Mas por estar com esse compromisso de meditar nessa revista de estudo, eu quero compartilhar com você. Espero que você tenha entendido e possa compartilhar e me ajude, deixando o seu joinha, dizendo se está bom, se você está entendendo, se não está sendo chato, se não está sendo muito, como se diz, muito chato. Se você está sendo abençoado, se você está recebendo, quiser colocar o seu nome, pode colocar, estarei em oração. Eu creio, eu tenho certeza, eu confio nesse Senhor e sou grato a Ele pela libertação. Tá? Eu agradeço a você e você querendo nos fazer uma visita, participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Iremos receber com muito prazer, com muito amor e muito carinho, onde iremos juntos aprender e somarmos para formarmos um grande exército, e espalhar essa palavra. Não ficarmos somente no banco, sim sair, irmos em busca daqueles que se encontram perdidos. Amém? Você desejando uma visita, pode falar conosco, pode entrar em contato. Temos a sociedade masculina, estamos elaborando, vendo como vamos fazer. Se você quer um culto ao ar livre, na sua rua ou na sua casa, um culto no lar, se você quer, pode falar conosco. Assim nós vamos lutar, agendar, também para poder fazer, porque não há como fazer tudo assim de uma vez, mas tendo mais e mais servos valiosos que estão dando atenção, com certeza podemos somar para que venhamos a estar aí glorificando o nome do Senhor. Quero concluir, senão não vai entrar no YouTube, que o amor desse Deus. E a Igreja Batista fica na rua Henrique Dias, número 33, em Benfica, cidade de Juiz de Fora. Para você que é de fora, é na cidade de Juiz de Fora, aqui em Benfica. Fica na pracinha de Benfica, o centro de localização, o ponto de referência. Amém? Que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com a minha vida, que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a minha vida, seja com a sua vida, com a tua família. Para você que se encontra enfermo, receba a cura, receba de Deus, creia que Ele pode, querendo Ele, segundo a vontade dEle. Que a vontade dEle continuará sendo feita, querendo nós ou não. Mas se creia em Jesus, em nome de Jesus, senão não vai entrar no YouTube.